Fala galera, tudo bem? Eu sou Bruno Pavão e você me encontra aqui no meio da organização ou da desorganização, dependendo da forma que você vê, dos equipamentos do Estúdio Petrópolis. Isso aqui é um registro bem rápido, já tá tudo aqui em cima da mesa. Eu quero mostrar para vocês por alto a base do equipamento que a gente vai usar e por que a gente escolheu cada um desses equipamentos. A gente vai abrir aqui a ZVE10, que são as câmeras que a gente escolheu para compor o nosso esquema de 3 câmeras. Como você pode reparar, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho outra. Cadê a terceira? A terceira tá me filmando e não é uma ZVE10. A gente decidiu otimizar o nosso orçamento e a gente vai usar a minha 6500 como a câmera central e a gente vai usar as ZVE10 como as câmeras laterais. Então tá aqui, a ZVE10 é uma câmera APS-C da Sony, telinha vira para frente e para trás e também aqui uma gaiolinha da SmallRig. Por que eu comprei a gaiolinha também? Era necessário? Não. Mas o que acontece? Tem duas maneiras que eu posso trabalhar. Vamos supor ali o estúdio de podcast. A gente pode fazer transmissão ao vivo e a gente pode gravar. Só que, tradicionalmente, as câmeras da Sony, experiência própria com a 6500, tendem a não se dar muito bem com gravação contínua, especialmente em 4K. Já caiu um parafuso, cadê? Elas tendem a superaquecer. E de acordo com a minha pesquisa, a ZVE10 melhorou isso em comparação com a 6500, só que eu posso gravar internamente na câmera, em 4K, ou eu posso mandar a imagem dela via HDMI para um computador e gravar no computador. A gente vai fazer alguns testes, eu vou ligar a câmera aqui daqui a pouco, tudo isso aqui que você está vendo a gente vai montar e a gente vai fazer um teste para ver se ela consegue suportar uma gravação contínua de 2, 3, de repente até 4 horas em 4K. Outra desvantagem é que os cartões de memória que a gente comprou, que estão ali na frente, são de 128 GB e eles não aguentam. Se eu não me engano, eles dão acho que 2 horas e meia de 4K, o que pode não ser suficiente para certos projetos. Então, gravando no computador, a gente tá lá, segue, vai gravando por 7, 8, 10, 20 horas se for necessário. Então a gente provavelmente vai trabalhar com essas câmeras via HDMI, seja em gravação ou seja ao vivo. Então, por isso que a gente comprou a gaiolinha, porque a gente vai usar também esses adaptadores de micro HDMI para HDMI, porque essas câmeras ela tem essa saída aqui, ela tem um USB-C aqui em cima, um micro HDMI, uma entrada de microfone e uma saída de fone. A gente não vai usar as questões do áudio para o podcast, até porque, obviamente, a gente vai usar a mesa e os microfones, isso aqui não vai ligar na câmera. Então a gente vai usar aqui o micro HDMI com esse adaptadorzinho aqui da SmallRig. Ele vai entrar aqui na câmera e eu vou colocar ele aqui na gaiola. Vou pegar a chavinha aqui. Por que tudo cai? Entra o adaptadorzinho aqui com os 2 parafusos. E aí a gaiolinha eu posso botar isso aqui onde eu quiser. Qualquer lugar que tenha 2 parafusos e que o cabo chegue eu consigo colocar. Eu posso colocar até embaixo se eu quiser. Então tá aqui, ó, o adaptadorzinho. Aqui o HDMI, o cabinho ligado ali. E aí eu vou colocar essa câmera no tripé e esse buraquinho aqui que você tá vendo na gaiola, na parte de baixo, vai se tornar muito útil também por causa disso aqui. A fonte. Como vai ser gravação contínua, essa bateriazinha de bosta da Sony, cadê a bateriazinha? A gente também comprou bateria, mas essas bateriazinhas de bosta aqui não vão aguentar 1 hora de gravação contínua. O tamanho desse negócio. Muito pequeno. Não aguenta um podcast inteiro numa câmera. Então, a gente comprou as baterias para usar numa eventual gravação externa, mas o dia a dia dela vai ser com essa fontezinha aqui que a gente comprou. Ah, você poderia ter usado fonte USB. Poderia, mas eu não estou acostumado com esse tipo de trabalho. A 6500, por exemplo, ela funciona, mas ela vai reduzindo a bateria ao longo do tempo. Então, como eu não sabia se essas câmeras iam aguentar, eu nunca vi, eu procurei assim, gente testando para fazer uso desse tipo de câmera em podcast. Ninguém foi maluco o suficiente ainda de comprar ZVE10 para gravar podcast. Eu, pelo que eu pesquisei até agora, fui o primeiro que tive coragem de fazer isso. Então, eu tô sendo meio que um avaliador, um testador para ver se isso funciona, para ver se isso dá certo. Então, isso aqui eu tenho certeza que vai. Você tem a desvantagem de se acabar a luz, a câmera desliga, mas assim, se acabar a luz, não tem muito o que fazer, né? A minha iluminação vai estar ligada na tomada, eu, vou pedir desculpa pro cliente, dar umas horinhas de graça para ele e vida que segue, né? Se acabou a luz, a gente não tem como providenciar um serviço de estúdio sem luz. Não dá. Cabinho aqui, entrou. Eu fecho a tampa,
e aí o cabinho sai aqui por trás. Tá vendo? E é assim que ela vai funcionar. Ligada na tomada, ligada no computador. Agora, eu vou ligar ela aí do lado para você ver que em questão de imagem tem praticamente nenhuma diferença. Essas duas câmeras são virtualmente idênticas em questão de captação de imagem. Se eu não me engano, elas usam o mesmo sensor. Então, não vou ter problema de misturar as câmeras, de usar 3 câmeras, sendo que uma delas é diferente. Eu não vou ter esse tipo de problema. Ah, mas você nem abriu ainda, você nem testou. Eu pesquisei, eu comparei. Eu não vou gastar dinheiro, comprar câmera sem pelo menos fazer um mínimo de pesquisa, né? Então, esse aqui é 6500 com a 35mm. Isso aqui é ZV-E10 com uma 16 e um cropzinho dentro da própria câmera de 1,5. Eu dei um zoomzinho digital ali, só para aproximar um pouquinho, porque eu não tenho duas 35 para fazer a comparação. Então é esse que vai ser o nosso esquema de câmera. E eu tô aqui terminando a organização da segunda câmera que a gente comprou. Mas o que eu quero falar com você aqui agora? Não é sobre câmera, sobre áudio. Que argumenta-se que é a parte mais importante do audiovisual. Não é à toa que ele vem primeiro no nome. A gente comprou essa... Eu não sei nem como é que é o nome disso, é uma mesa de podcast, né? Isso aqui é uma mesa de áudio pensada especificamente para podcast. Ela tem 4 entradas, 4 saídas de fone, ela tem gravação interna, ela tem um padzinho ali com botões onde você pode soltar vinhetas, você pode soltar efeitos sonoros, tipo palmas, tipo risada, tipo, enfim, você pode colocar efeitinhos. Só que além dela, a gente também vai falar sobre esse conjunto aqui de microfone, tripé e fone de ouvido. A gente comprou 4 conjuntinhos desse aqui e vai ser esses microfones que a gente vai usar para gravar os podcasts. Para vocês que estão acompanhando todo esse processo, eu vou deixar o link aqui de todos os lugares que eu comprei esse equipamento, vários lugares que eu recomendo você comprar, dependendo da sua necessidade, e eu vou deixar algumas opções aqui para todos os equipamentos que a gente está usando para o estúdio, desde câmera até iluminação, até áudio, tudo isso eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem lá se vocês tiverem interesse em comprar para vocês também. Tá, agora que eu terminei com essa câmera aqui, falta fechar esse raio dessa caixinha aqui e botar ela de um canto, eu vou abrir a nossa mesa. Talvez seja melhor eu arrumar isso aqui, né? Abrir pelo menos um pouquinho de espaço. Pega aqui para mim, pai. Sai para lá, sai para lá. Vamos lá. Bacana a caixinha. Eu já usei essa mesa algumas vezes, ela é bem bacana, funciona muito bem, é bem construída. Então aqui como é que ela funciona? Você tem as entradas, né? XLR aqui, que é para isso que a gente vai usar esses cabos que estão aqui na frente. Esses cabinhos aqui. Cabo XLR de boa qualidade é caro. A gente controla o ganho de cada microfone aqui, né? O microfone 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui. E aqui a gente controla o ganho de cada saída de fone. E para essas saídas de fone, a gente comprou essas extensões P2 aqui. Na verdade, a gente mandou fazer, a gente nem comprou pronto, a gente mandou fazer. Eu testei todas elas num vídeo em que eu mostro jeitos idiotas de usar equipamento audiovisual. Você pode olhar o link que está aqui na descrição. Funcionaram maravilhosamente bem. Agora vamos conectar um microfone aqui e ver se tá tudo direitinho, se os cabos estão funcionando, se os microfones estão funcionando. Eu tô desesperado com a ideia de ter gastado esse dinheiro todo e as coisas não estarem funcionando direitinho do jeito que eu quero. Zoom ZDM1, um microfonezinho dinâmico. Ele vem com o tripé e com o fone de ouvido e com o cabo XLR. O tripé é bem basiquinho, as pernas são meio parecem meio fraquinhas, mas o tripé ele é bem sólido. Você coloca ele aqui na mesa, ele fica bem. A gente estava um pouquinho preocupado com a altura desse microfone, dele ficar muito baixo, mas aparentemente, pelo que eu estou vendo aqui, você coloca ele com esse tripézinho aqui na mesa, ele fica numa altura bem razoável. Tudo vai depender da altura da mesa e da pessoa também. Como esse microfone, esse tripézinho aqui, ele sobe e desce, um sobe e desce bem pequeno, mas que faz uma diferença substancial, né? O cabo XLR tá aqui embaixo. A gente provavelmente não vai usar esse cabo porque ele é muito pequeno. Os microfones vão estar passando o cabo por baixo da mesa para outra mesa onde eu vou estar sentado com isso aqui. Então eu preciso de cabos grandes, tanto para vir o áudio para mim. Então assim, isso aqui não vai dar, mas eu vou testar ele aqui agora. Quanto para o áudio voltar para a pessoa, porque o áudio vai sair do microfone e vai vir para cá. Aí ele vai sair daqui e voltar para o fone. Então os cabos precisam ser grandes, por isso que eu comprei cabos grandes e por isso que eu comprei também a extensão
de fone de ouvido. Meu pai tá perguntando ali se a pessoa ouvir a si própria não causa aquele problema do sanduíche. Até um sanduíche pode ter um valor nutritivo. O problema do sanduíche era a transmissão de áudio sem fio. Quando você tem áudio rodando via cabo, isso não acontece. Se você pega, por exemplo, o meu microfone sem fio aqui agora, né? Ele tá aqui indo lá para a câmera. Se eu colocar o fone e me ouvir, eu vou sofrer um pouquinho, mas muito pouco, porque os sistemas de transmissão de lá para cá melhoraram muito. O delay naquela época era tipo meio segundo, 1 segundo. Então a pessoa começava a falar e ela se ouvia 1 segundo atrás. E aí a pessoa... O cérebro não consegue, confunde. Mas por que você se ouvir aqui é uma coisa boa? Porque você consegue se posicionar melhor. Às vezes a pessoa tá fazendo alguma coisa... Isso acontece muito com alguns clientes que eu atendo. A pessoa se afasta do microfone sem perceber, e aí ela vê que a voz dela tá meio longe, e aí ela se aproxima de novo. Então isso é uma preocupação que a gente tem que ter. A pessoa tem que se ouvir. E também, como ela vai estar de fone, ela tem que ouvir os outros. É bem mais confortável se ouvir do que não se ouvir. Você vê, eu tô me ouvindo aqui praticamente instantâneo. Como se eu estivesse me ouvindo. E é muito confortável, é esquisito como... Sabe esse negócio que ficou famoso uns anos atrás de ASMR? É uma sensação gostosa você se ouvir de um microfone de boa qualidade de perto, assim, no fone. É muito louco, é muito maneiro. Deixa eu gravar aqui, porque eu quero demonstrar. E é impressionante, eu tô falando aqui, tá estourando. Se eu falo aqui, eu perco, tipo, metade do som. É bizarro. Falando direitinho aqui... Oi? Não, então, isso isso não é uma falha, isso é uma qualidade. Porque eu tô falando aqui, ele tá pegando bem a minha voz. Eu tô falando aqui, ele pega menos. Ou seja, ele não vai pegar o da pessoa que tá sentada do meu lado. E isso é um problema muito grande. Eu edito um podcast que ele é gravado com microfones que não foram pensados para isso, e toda vez que outra pessoa fala, eu tenho que ir lá e manualmente cortar o áudio da outra pessoa, porque ele tá pegando o microfone de outro e tá dando eco. Fica muito ruim, muito ruim. Então um microfone que não pega, ele só pega aqui na frente, é bom. É bem melhor. Aí a pessoa começou a falar mais longe. Aí, se a pessoa vai ficar falando mais longe, aí beleza, não vai ter jeito, eu vou ter que aumentar aqui. Eu vou estar monitorando e eu vou estar controlando aqui cada um deles. Vou fazer o seguinte, eu vou montar o outro microfone ali e jogar ele pro meu pai. Agora eu tô me ouvindo. Tá, realmente não dá. Não dá. E é gostoso de se ouvir no fone. Pensa que, por exemplo, a gente está aqui num ambiente... Estamos gravando um podcast aqui nesse exato momento, né? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Mesmo a essa distância? Eu ouço com mais eco, quer ver? Ó. Tá ouvindo? Tô ouvindo um ruídozinho de fundo. Eu aumentei o ganho do seu microfone, porque você tá mais longe. Entendi. A sua voz ainda tá muito melhor do que o fundo. Fala aí. Tá, não tem dúvida. Mas se você fala mais próximo... Quer ver? Chega mais. Sim. Não, realmente faz uma diferença. O fundo some. O fundo some, porque a fonte de áudio tá muito próxima. O fundo some completamente. Se eu afasto, eu começo a ouvir o fundo. Exatamente. E assim, por mais que a gente trate o ambiente, vamos botar isolamento acústico. Basta eu aproximar do microfone que já some o fundo. Não, some o fundo porque eu tô fazendo isso aqui, né? Olha aqui pra minha mão. Ah, tá. Eu tô aumentando. Então foi por acaso, na hora que eu cheguei perto você mexeu. Eu diminui o ganho, porque eu sabia que se você falasse na mesma altura você ia estourar. Entendi. E também para diminuir. O ideal é isso aqui ficar o mais baixo possível e a pessoa falar o mais perto possível, obviamente com um certo limite. Eu não vou ficar falando assim. Né? Eu até posso, mas aí começa a ficar um negócio meio esquisito, tanto visualmente quanto em questão de áudio. Exatamente. Nem quero que os clientes façam isso. 2 microfones testados, funcionando bem, 2 fones de ouvido testados, tripé, cabo de áudio. Caraca, a gente tem que inventariar isso. Começar a anotar, né? A gente tem... Não, anotar também. Fazer uma planilha e botar adesivo em todos os cabos, todos os suportes, todos os microfones. Vou começar a fazer isso essa semana. Eu tenho uma fitinha colorida ali. Tem algum equipamento meu? Eu tenho a rotuladora.
Se você preferir usar, porque a rotuladora... equipamento como vai ficar lá dentro, não é um equipamento que vai sair pra lá e pra cá, de repente a rotuladora fica um negócio mais... Talvez seja uma boa, porque o Mais que legal. eu uso é essa fita gaffer aqui com escrito. Eu escrevo pavão, assim, foda-se. Sim. Só que a gente vai ter que fazer várias coisas. Por exemplo, a gente tem 2 câmeras iguais. A gente vai marcar câmera 1, câmera 2. Sim. Tem que botar lá, Estúdio Petrópolis, equipamento tal, não sei o que. A gente vai ter que fazer aí todo... de repente a rotuladora é mais interessante do que ficar Exatamente. escrevendo um negócio na mão nessa fita, porque vai ficar enorme. Sim, aí pensa, a gente vai fazer uma gravação fora. O que a gente leva? Sim. Aí, não, agora vamos ver se a gente tá levando tudo, se tá faltando alguma coisa. Aí chegou lá, terminou, vamos trazer de volta. Tá faltando alguma coisa? Estamos esquecendo alguma coisa aqui? Tem que ser muito minucioso, que senão a gente vai se perder muito fácil. Sim, claro. Então tá. A O microfone tá organização é testado. primordial. Sim. Quer dizer, esses microfones estão testados. Vamos testar os Esses outros. microfones estão testados. A gente vai testar os outros 2 microfones fora da câmera, porque o que eu quero te mostrar é basicamente o setup que a gente vai usar, e é esse aqui. É a PodTrack P4, conectando os microfones via cabo, saindo da mesa para outra mesa, onde eu vou ficar aqui controlando com a mesa de áudio do lado, eu vou estar ali operando toda essa transmissão / gravação. Eu vou fazer esse teste aqui com esse computadorzinho aqui. O switch, ele é maior do que o computador. E acredite se quiser, esse computador aqui dá uma porradinha que ele vai aguentar gravação e transmissão ao vivo simultânea com 3 câmeras. A gente tá fazendo um jabá do caralho do fabricante da cadeira, vocês notou? Por quê? Olha pra trás. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Petrópolis, ou o que futuramente, daqui a alguns meses, vai ser o Estúdio Petrópolis, porque a gente está aqui na casa do meu pai. Seja muito bem-vindo. Ah, você tá falando comigo? Tô. Como se fosse um convidado. Você tá falando bem-vindo pra mim na minha casa. Sim, Tá bom, entendi. sim. Você seja bem-vindo também na sua casa. Muito que bem. A gente está aqui testando, a gente passou umas 2 horas tentando fazer esse esquema aqui funcionar. Não conseguimos. Esqueci. Isso, importante. Seu logo aqui, o nosso cliente vai poder colocar o logo. Não aqui, né? Obviamente, a gente vai colocar uma TV aqui no fundo. A TV tá ali atrás, a gente não quis testar ela agora porque a gente já viu que ela funciona. O que a gente está fazendo aqui? A gente está testando esse esquema de produção de podcast. Eu tô aqui com tudo isso que você tá vendo, essa baguncinha aqui no canto, né? Eu botar aqui na câmera 1, você vê essa baguncinha aqui. Computador, teclado, microfone, mesa de corte, mesa de áudio. Eu tô com isso tudo aqui e tá até meio difícil de entender o que eu faço. Se eu controlo, se eu falo pra câmera, se eu comento as coisas com meu pai. Mas a gente tá aqui pra testar tudo isso. A forma que a gente tá trabalhando aqui, a gente tá gravando internamente nas câmeras como backup e aqui no computador a gente tá gravando o programa cortado. Então a câmera 1 tá gravando nesse exato momento aqui no computador, tá gravando a câmera 1, agora tá gravando a câmera 2 e agora tá gravando a câmera 3. Quando eu troco aqui, ele grava a câmera que eu mandei ele cortar. Então ele tá gravando o negócio completo, final. Né, o resultado final. As câmeras estão gravando de backup porque se eu precisar, perdi o corte, fiz besteira, ou então deu problema no software, ele não cortou. Aí a gente vai lá, pega o pedacinho da câmera que a gente quer trocar e vai e insere na edição depois. Ou até mesmo na pós. Exatamente, conserta na pós, que é o que todo editor adora ouvir. É assim que tá funcionando, a gente pode usar esse software também para fazer transmissão ao vivo. Inclusive, eu acho até que eu vou abrir aqui o meu YouTube para rodar uma transmissão de teste para ver se ele recebe bem. Acho que é uma boa ideia fazer esse teste também. Foi mal, gente, eu não tava vendo, eu tava resolvendo 1000 coisas aqui no computador em si e eu não vi o chat do YouTube, não está aberto, agora eu vi. Vocês ainda estão vendo, eu tô olhando o chat aqui agora. Ó, teoricamente é pra tá funcionando aqui agora. Bom, tá testada a estrutura do podcast, tá funcionando. O corte tá funcionando, o áudio tá funcionando, a transmissão tá funcionando. A gente só tem umas coisinhas aqui ou ali pra ajustar em questão de estrutura de funcionamento. Avaliar aqui o que precisa ser feito e a gente vai começar a de fato tirar o estúdio do papel agora. A gente vai correr atrás da sala, a gente vai alugar a sala e a gente vai começar a levar as coisas para lá, começar a testar as coisas lá, instalar a internet, instalar ar-condicionado. A gente vai começar a fazer tudo isso ao longo das próximas semanas e você vai acompanhar isso aqui no meu canal também. Então se inscreve aqui, ativa o sininho da notificação, não perde os próximos episódios. Deixa os comentários aqui pra gente trocar uma ideia, bater um papo, conversar sobre todo esse assunto. E muito obrigado por assistir. Até o próximo. Tem nada pra falar? Ah, era pra falar? Eu passei pra tua câmera. Eu lá tô sabendo. Agora tá.
Até você já despediu pra mim, já acabou, já ia entrar a logomarca e tudo. Então acabou. Já é. Crédito.